Agora a gente vai seguir, com a próxima palestra sobre a contribuição do saneamento básico para o desenvolvimento urbano sustentável. Gostaria de convidar aqui ao palco o senhor Rogério Tavares, vice-presidente de Relações Institucionais da EGEA. Obrigado, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui em nome representando a EGEA Saneamento. Bom, para não perder tempo, eu vou começar primeiro falando logo do que é saneamento. A gente normalmente confunde saneamento com serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário. A definição de saneamento que está na lei, na 11.445, que é a lei do setor, inclui manejo de resíduos sólidos e também manejo de águas pluviais, ou seja, lixo e drenagem. Então, esse conjunto de elementos é que compõem saneamento. Então, é disso aqui que, em tese, a gente vai tratar. Claro que a ênfase que a gente vai dar é a questão de água e esgoto, mas lembrar que, idealmente, as soluções para a gente resolver o problema no país, em que a gente está atrasado, no geral, no conjunto de todos esses 4 itens, a gente tem defasagens significativas nas cidades brasileiras, a gente não pode ignorar a questão de limpeza urbana, destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos e não meramente a coleta, e a questão da drenagem urbana, que é um ponto em que todos os anos, nas épocas de chuvas, nas principais cidades brasileiras, você tem eventos extremos com desmoronamentos, com transbordamento nas bocas de lobo, as ruas ficando cheias, as pessoas tendo dificuldade e muitas delas perecendo. Vamos lá. Falando do novo marco legal, quer dizer, a Lei 11.445, que é de 2007, foi a primeira lei que tentou organizar os serviços de saneamento no Brasil. Você não tinha uma legislação dedicada especificamente ao setor e a teve em 2007. Já em 2020, veio a Lei 14.026, que é batizada por alguns de novo marco legal de saneamento, que vem tentar melhorar a questão da prestação dos serviços, trazendo como questões centrais a questão, vamos dizer, dando ênfase à questão de regulação, à questão da regionalização e da competitividade. São os 3 grandes eixos da 14.026. Nessa lei, na 14.026, você traz a obrigação, a diretriz de obrigar a que haja universalização no atendimento, nos serviços de água e esgoto, e aí já começa, você tem um viés para água e esgoto na própria lei, que até 2033, 99% da população tem que ter acesso à água tratada e 90% tem coleta e tratamento de esgoto. Lembrando que isso aí se deve ao quê? Ao fato de que você tem, pelo menos hoje, em grandes números, 100 milhões de pessoas sem acesso a tratamento de esgoto e você tem 35 milhões de pessoas, mais ou menos, ainda sem acesso à água tratada. A necessidade de serviços de você universalizar a questão dos resíduos e drenagem, embora prevista, você não tem uma meta específica colocada na lei, tá? Mas ela tem que ser trabalhada, como eu citei no início. A questão de competitividade vem com a ideia de você determinar o fim dos chamados contratos de programa. Os contratos pelos quais as companhias públicas estaduais podiam fazer convênios com prefeituras para prestar o serviço de água e esgoto sem licitação.
Com a lei, os contratos em vigor, óbvio, permanecem, mas novos contratos não poderão ser firmados. Quaisquer novos contratos nesse setor serão, digamos, terão como obrigatoriedade a ocorrência prévia de uma licitação. Tá? Há uma possibilidade ainda de municípios que são, em princípio, os titulares do serviço pela Constituição Federal, prestarem o serviço diretamente e, como eu citei, a delegação se dá a partir daqui por licitação, como vem acontecendo numa série de leilões que vamos dizer, na época recente, vamos dizer, de 2019 para cá, você tem uma série de leilões para serviços de água e ou esgoto. Tá? Então, para você, pelo que está nessa nova lei de saneamento de 2020, você trouxe para o setor algumas coisas que não tinha, que é, por exemplo, esse acompanhamento de capacidade econômico-financeira de todos os prestadores. É uma coisa meio óbvia, né? Mas não tinha. Você não pode contratar um prestador de serviço para atender sua cidade em água e esgoto, sem imaginar que esse prestador tenha capacidade econômico-financeira de bancar os investimentos que são necessários para universalizar no tempo da lei, que é 2033. Tá? Então, anteriormente, quem prestava serviço de água e esgoto, o contrato normalmente, às vezes, não tinha nem meta especificada, quanto mais não se aferia a capacidade econômico-financeira desse prestador. A minha experiência anterior no trabalho, no financiamento do setor, me mostrou ao longo de muitos anos que mais da metade dos prestadores de serviço, à época, não tinham capacidade econômico-financeira de fazer os investimentos necessários para resolver o problema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Bom, também para sucesso do que se pretende, além de capacidade econômico-financeira, você tem que desenhar modelagens de prestação de serviços que sejam adequadas. E aí eu vou falar um pouco mais adiante de que modelagens são essas, mas basicamente elas navegam em torno de alguma forma de concessão dos serviços à iniciativa privada, muitas vezes, ou em quase todas, em parceria com o setor público. Tá? Uma outra coisa importantíssima que se traz é que eu falei dos déficits no setor, déficits significativos, em que você fala de 100 milhões de pessoas que não têm esgotamento sanitário, 35 milhões de pessoas que não têm água. Aonde estão concentrados esses déficits? Esses déficits estão concentrados especificamente nas populações mais vulneráveis das cidades brasileiras, nas cidades mais pobres, nas periferias das grandes cidades. Então, para você viabilizar o atendimento desse pessoal, é óbvio que não é factível imaginar que todo esse pessoal vai conseguir pagar uma conta de água e esgoto, vamos dizer, a tarifa normal. Muita gente tem renda que navega na faixa de até 2 salários mínimos, às vezes muito menos que isso. Então, você tem que ter um instrumento chamado de tarifa social, ou seja, uma tarifa que caiba na renda mensal daquela família. Tá? Então, um instrumento de tarifa social, e isso aqui, por exemplo, em Teresina, a Águas de Teresina pratica, né? E em todas as nossas concessões nós praticamos, tarifa social para que a população mais vulnerável tenha condição de ter o serviço e ter a dignidade de poder pagar por esse serviço. Porque não é porque ele não queira pagar, quase sempre é porque ele não pode pagar. Então, a gente tem que procurar chegar num nível tarifário que seja factível para essas pessoas. Tá? Uma outra coisa que está escrita aqui, que é a reversão do capital para modicidade tarifária ou antecipação de investimentos. O que está dito aí? É que os leilões que já aconteceram para a delegação dos serviços
para a iniciativa privada, de alguma forma, nos diferentes modelos, eu vou falar, muitos deles têm sido por maior outorga. O caso do Rio de Janeiro é o mais emblemático de todos, onde as outorgas que foram pagas para a concessão dos 4 blocos que foram licitados, somaram 24 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, que, obviamente, isso significa dizer o seguinte: isso vai ser pago via tarifa, né? Então, significa que, se eu cobrei outorga, se eu não cobrasse outorga, eu eventualmente poderia ter oferecido o quê? Uma redução na tarifa da prestação de serviço. Mas quem escolhe o modelo não é uma companhia como a nossa, que está concorrendo. Quem escolhe o modelo é o governo que promove o processo. Então, se o governante prefere ter uma receita à frente via um processo de outorga, é uma escolha dele. A gente tem que fazer conta, ver se cabe e vai concorrer. Basicamente é isso. E os modelos, claro, têm que garantir o atendimento às áreas mais pobres. Citando, quer dizer, aqui, como Teresina, ou como no caso do Rio de Janeiro, a gente tem nos modelos que foram desenhados a preocupação de atendimento às áreas, inclusive áreas ainda não regulares, ainda não regularizadas do ponto de vista urbanístico, ou seja, áreas de invasão que a prefeitura autoriza que a gente entre para prestar o serviço. A questão das responsabilidades dos entes federados com relação a essa história do saneamento. A União, no fim da linha, é responsável pela Política Nacional de Saneamento Básico e pelo Plano Nacional de Saneamento Básico. Isso é atribuição da União, tá? Ela define as grandes estratégias para prestar o serviço, mas a União não é a titular do serviço de saneamento. É diferente do serviço de energia, em que a União é titular dos serviços de energia elétrica. No caso de saneamento, não. A titularidade é do município, podendo ser compartilhada com os estados em regiões metropolitanas, onde você tem serviços integrados. Os estados, então, já na base da nova lei, da 14.026, cabe a eles, por lei complementar, na lógica da regionalização que eu citei, que a lei traz. A regionalização para que é? Para você criar blocos de municípios, para dar escala e possibilitar mais equidade na prestação dos serviços. Cabe aos estados definir, ou via lei complementar estadual, ou via lei ordinária. Aí é uma decisão do estado do governo do estado e da Assembleia Legislativa Estadual, que é quem vai aprovar isso. O estado, por lei complementar, ele pode criar, o que exige um quórum maior no Legislativo Estadual, criar regiões metropolitanas, micro-regiões, e isso, ao criar isso, ele obriga a que os municípios daquela micro-região, daquela região metropolitana, funcionem como um bloco meio que quase que indissolúvel para definir a solução de saneamento. Por lei ordinária, ele cria blocos regionais em que os municípios podem aderir ou não, tá? Alguns estados brasileiros, se eu não me engano, 13 estados brasileiros aderiram ao modelo de fazer uma lei complementar e criar micro-regiões, regiões metropolitanas, etc. E os outros estão trabalhando com o conceito de unidades regionais, tá? Os municípios são os titulares, então eles têm que planejar e implementar a política local de saneamento, e a figura das agências reguladoras, que era um negócio que não se trabalhava. A agência reguladora vem com a lei 11.445, de 2007, tá? E cabe ao titular do serviço, em geral o município, escolher qual é a agência reguladora que vai atuar
nos seus serviços. No ponto de vista federal, você tem uma agência nacional, a ANA, que, pela lei de 2020, ela faz uma espécie de supervisão ou coordenação regulatória da atuação das agências ditas infranacionais. Então, no caso, hoje, segundo a ANA, já há 86 reguladores de serviços de saneamento, que podem ser agências municipais, podem ser agências regionais, podem ser agências estaduais. Aí, a tendência inicial foi que cada município criasse sua agência. Depois, felizmente, isso foi evoluindo, porque se a gente fosse trabalhar dessa maneira, seguindo a ideia de uma agência por município, nós íamos ter 5.570 agências municipais. Bom, aqui é o retrato da falta de saneamento. 84% são atendidos com rede de água tratada. Como eu falei, esses mais ou menos quase 16% são os 35 milhões de pessoas que não têm água em casa. Desses, tem um dado aqui sobre crianças, e 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm direito à água garantida, ou seja, não tem água regular em casa. Eles têm água, às vezes, que não é filtrada, e uma parte dessas crianças não contam com um sistema de água dentro de casa, ou seja, tem que pegar água em algum lugar e levar para casa para consumir. Então, esse retrato aqui da situação da população, está lá os 35 milhões sem água, é um retrato, e aqui os 100 milhões que não têm acesso à coleta de esgoto. É um retrato que eu digo de um quadro meio que medieval da situação de saneamento no Brasil. Deixa eu ver o que mais aqui que eu poderia chamar a atenção. A despesa média mensal com saneamento por família, ela praticamente não se alterou em 10 anos, ficou em R$ 68,00, na faixa de R$ 68,00 por família. E as despesas com saneamento na renda das famílias, na faixa de 1,26%, é o dado de 2018. Isso é só um conjunto de informações. Aqui tem dados que a gente entende que são relevantes. Primeiro, falou-se em universalizar os serviços até 2033. Quanto custa isso? Isso custa quase que 900 bilhões de reais, segundo um estudo feito pela ABICOM, que foi elaborado efetivamente pela KPMG. Tá? É muito dinheiro. Digamos, pelo menos, pelos números que eu sei, é quase 3 vezes a média anual de investimento que se vem fazendo no setor nesses últimos 20 anos. Então, isso daí mostra claramente que não é fazendo a mesma coisa que sempre se fez que vai se mudar o resultado. Foi por isso que, quando vieram essas contas, que se trabalhou nessa nova lei, que veio a lei na linha de que o setor privado deveria ter que participar do jogo juntamente com o setor público para viabilizar essa montanha de dinheiro de investimento. O setor público sozinho não tem esse dinheiro. É muito fácil de saber. Bom, todo mundo é só ler jornal e você vê a situação das contas públicas em geral. Então, por conta disso, que, digamos, se enfatizou a necessidade do setor privado entrar no jogo junto com o setor público para mudar o resultado. Aqui, nesse gráfico, eles mostram o seguinte, que numa projeção do produto interno bruto, se você conseguir universalizar saneamento, você consegue gerar uma diferença de
350 bilhões de reais no PIB em 2033. Com relação aos ganhos decorrentes dessa universalização para a economia como um todo, são ganhos da ordem de 1, essa soma desse número aí dá mais ou menos 1,3 trilhões de reais. Isso é o que é de ganho para a economia pela universalização do serviço nesse período até 2033. Ganha no nível federal 952 bilhões, no nível dos municípios 260, no nível dos estados 179 bilhões. Esses dados são da ABICOM, Ministério da Economia, etc. Tá? E os impactos, aí a parte de impactos socioeconômicos, eu vou ter que correr porque... Vamos lá. Eu já falei desse número de... era 1,455 trilhão, a soma daqueles números ali, de benefícios promovidos pela universalização do saneamento. Eu vou passar, porque senão a gente não avança. Vamos chegar, então, aqui primeiro nas formas... Falei de que era necessário ter parceria com o setor privado. Quais as possibilidades de parceria com o setor privado nesses serviços, notadamente água e esgoto? Você tem 4 tipos de possibilidades. Concessão comum, as chamadas PPPs, que são concessões também, mas em geral são concessões só de esgotamento sanitário. Subdelegação ou subconcessão, como é aqui o caso de Teresina, aqui é um contrato de subconcessão, e alienação do controle acionário da empresa. Você tem uma companhia pública e você vai vender as ações dessa companhia num leilão na Bolsa de Valores, ou seja, ela vai passar para controle privado. Esse é um modelo, vamos dizer, mais complexo e só tem um exemplo aí no momento acontecendo, que ainda não está concluído. A base de tudo isso é a Lei de Concessões, que é uma lei de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso ainda, né? Foi que estabeleceu a possibilidade de a administração pública delegar a prestação de serviços ditos públicos, como água, energia, telecom, para a iniciativa privada, com base num contrato de concessão, num processo licitatório, tá? Em que o setor privado vai receber diretamente do usuário via cobrança de tarifas. Essa é a lógica, esse é o desenho, tá? Aí um exemplo objetivo, no caso da Aegea. A gente tem uma concessão comum, concessão municipal dos serviços de água e esgoto de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Esse contrato é de 2010, foi o primeiro contrato que a companhia assinou. Então é exatamente isso, o município de Campo Grande fez uma concorrência pública para a concessão dos serviços de água e esgoto, os usuários vão pagar uma tarifa que vai viabilizar esse negócio. Então, a receita de tarifa, serviços complementares, como religação, corte, etc., e outras receitas, eventualmente, eu estava conversando com o Jaci hoje, a gente está lembrando, outra receita seria possível se você usasse, por exemplo, a rede de esgoto para passar cabo de fibra ótica. Você vai poder cobrar por isso, o concessionário vai poder cobrar por isso. Isso é uma receita, outra receita possível, que ainda não se tem caso aqui no Brasil, mas em outros países já tem. Você usa as redes para passar cabo de fibra ótica para transmissão de dados. Tá? No caso lá, a concessionária é Águas de Guariroba, que é uma empresa do Grupo Aegea. Aqui, o caso do Rio de Janeiro, que eu citei, que é a concessão de água e esgoto com mais de um prestador. No Rio de Janeiro, o modelo era o quê? Você tinha que licitar. Você queria... A Companhia do Estado não prestava um serviço satisfatório já de muito tempo. Então, dividiu-se o quê? Você pegou a cidade do Rio de Janeiro e mais 26 municípios que aderiram ao processo,
A cidade do Rio de Janeiro foi dividida em 4 fatias. Cada uma dessas foi juntada com um determinado grupo de municípios e você tinha, então, 4 blocos para leiloar. Esses 4 blocos é que geraram uma outorga de 24 bilhões de reais. A Aegea ganhou os blocos 1 e 4, nós pagamos 15,4 bilhões de reais pela outorga desses 2 blocos. Isso aí corresponde a um total de 10 milhões de pessoas atendidas, tá? Sendo centro, zona sul e zona norte do Rio de Janeiro. Quer dizer, na zona sul até São Conrado, a Barra da Tijuca já é a área que é o bloco 2, é o bloco onde ganhou a Iguá, e o bloco 3, que é a zona oeste, ganhou a Águas do Brasil. Esse desenho aí, a diferença é o quê? A companhia estadual continuou com o sistema de produção de água tratada. Ela capta e trata a água e entrega para as companhias privadas que ganharam a licitação, distribuírem essa água, coletarem e tratarem o esgoto gerado. Tá? Esse modelo aí é o mesmo modelo que foi usado em Alagoas, que também houve uma divisão em blocos regionais, em que a companhia estadual continua prestando serviço de produção de água e as operadoras privadas estão cuidando de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Tá? Então, esse desenho, aí a agência reguladora é uma agência, a agência reguladora estadual, a AGENERSA, é a agência reguladora do Estado do Rio de Janeiro, é a que regula todos esses contratos, e, digamos, é um modelo que a gente considera um modelo muito interessante, que fez muito sucesso, e a gente sabe de alguns outros estados, por exemplo, o estado do Pará, pelo que se saiba, já está com o BN10 contratado para modelar algo nessa linha, de manter a companhia do estado, a COSAMPA, com a produção de água, e delegar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto para a iniciativa privada. Tá? A parceria público-privada, a PPP, estrito senso, essa lei é de 2004, a 11079, parceria público-privada é, na realidade, um outro tipo de concessão, chamada concessão administrativa, ou pode ser uma concessão administrativa ou patrocinada. No fim da linha, isso se aplica para água e esgoto, para hospitais, para um monte de coisas, está se usando essa estrutura de PPPs. Eu vou me ater, obviamente, à questão do saneamento. Tá? Aí eu falei PPP administrativa e patrocinada. A administrativa, o parceiro privado recebe totalmente da administração pública. A patrocinada, ele recebe parte via tarifa dos usuários e parte paga pela administração. Mas o que tem mais, efetivamente, são as concessões administrativas. Então, ao caso, para ficar mais claro, PPP administrativa de esgoto lá no Ceará, que é recentíssima. Tá? A CAGES licitou, ela fez uma divisão, basicamente a região metropolitana de Fortaleza e região do Cariri. São 2 blocos que ela licitou, um bloco com 17 municípios, outro bloco com 7 municípios. Esses de 7 municípios é onde está Fortaleza. Esses 2 blocos foram licitados, e qual é o critério num caso desse? A CAGES o que está aqui desenhado, o titular, bom, Estado e município, tem convênio de cooperação, a CAGES, que é a companhia estadual, tem os contratos com os municípios, os chamados contratos de programa, e ela faz a concorrência para que o privado vá cuidar de coleta e tratamento de esgoto. Para isso, a CAGES, vai pagar ao privado um valor mensal, que é a chamada contraprestação, como está escrito na lei. Então, a CAGES, continua cobrando, emitindo as contas de água e esgoto, ela emite normalmente, e dessa receita que ela tem no fim do mês, ela pega a parte correspondente ao esgoto nesses municípios e paga conforme está estabelecido em contrato para a concessionária. Mas qual é a diferença essencial?
Como é que era essa licitação? Essa licitação era o seguinte, era o maior desconto, não era maior outorga, é o maior desconto em relação à tarifa que a companhia estadual cobra. Então, se ela cobrar, vamos dizer, 20 de tarifa de esgoto, só de esgoto, eu posso oferecer um desconto de 30% em relação aos 20. Então, eu, concessionário privado, vou receber 14 da companhia estadual, que continuará cobrando 20 da população. O que acontece? A receita da companhia não se altera, ela ganhou um operador privado para fazer os investimentos que ela não está conseguindo fazer no tempo que tem que fazer, e ainda tem uma receita adicional decorrente da diferença entre o que ela recebe da população e o que ela nos paga, tá? Então, esse modelo, que é o PPP de esgoto clássico, tá? É um modelo que, no caso da CAGES, foi agora, os leilões foram agora, a AEGEA também ganhou esses dois leilões, esses dois blocos, mas tem outros. A gente opera num modelo como esse no Mato Grosso do Sul. A companhia estadual fez, aí esse foi em 2019, final de 2019, um leilão. A gente deu um desconto, se eu não me engano, lá, foram 32% de desconto em relação à tarifa praticada. Por isso nós ganhamos, tinham mais uns 4 ou 5 concorrentes, e nós estamos lá operando 68 municípios do estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com a Sanesul, que é a companhia estadual, que continua cuidando da parte de água, produção e distribuição de água, tá? A subconcessão, que é o caso aqui de Teresina, na realidade, agora, por essa lei de 2020, isso aqui está limitado. A concessão, a licitação de Teresina, pelo menos eu me lembro que a gente assinou o contrato em 2017. A licitação, não sei se foi 17 ou final de 16. E, naquele momento, você não tinha nenhuma restrição à subconcessão. O que é uma subconcessão? Basicamente o seguinte, a companhia do Estado, aqui, a AGESPISA, tinha um contrato com o município de Teresina para prestar o serviço. Vamos chamar esse de contrato de concessão. Só que ela, num dado momento, como o serviço não estava sendo adequado, a Prefeitura de Teresina, com apoio do Governo do Estado, decidiu que a AGESPISA passaria esse contrato para um operador privado, via um processo de leilão, para que esse operador privado assumisse atribuições que eram da AGESPISA, mas que ele passa a responder por um período de 30, 35 anos. Tá? Basicamente isso, o contrato era da AGESPISA, ele continua sendo da AGESPISA, mas ela subconcedeu, eu passo para você fazer por mim. Então, a gente opera aqui em nome da AGESPISA, em cima desse contrato. Muito que bem. Aí, a gente, nós montamos a Companhia Águas de Teresina, contratando as pessoas, algumas vieram da própria AGESPISA, outras não, e estamos aqui, temos um contrato aí de ainda mais 30 anos pela frente. O que acontece? A lei traz uma limitação a esse negócio. Se fosse hoje, essa licitação que aconteceu em 2016, 2017, não seria possível. Eu só poderia, face a esse limite de 25% do contrato original, em termos objetivos, seria como se eu pegasse o município de Teresina, dividisse em 4, um pedaço desses 4 é que eu poderia licitar, os outros 3 não, porque eu só posso limitar 25%, ficar limitado a 25% do contrato original. Então, a lei travou esse tipo de modelo, tá? Eu acho uma bobagem, mas enfim. Aqui está o caso de Teresina, né, que eu citei. Por último, alienação de controle societário, que temos um caso que
Bom, como eu disse, é para você vender as ações de uma empresa pública e alguém privado vai e assume essa empresa. O caso que tem aqui hoje no país rolando em saneamento é da Companhia Rio Grandense de Saneamento. Houve um leilão em dezembro de 2022, nós, no caso, até a EGEA que ganhou esse leilão, o valor a ser pago, ainda não foi pago, por 99,54% das ações da Corsan, é de 4,15 bilhões de reais. Isso ainda não foi viabilizado porque há algumas ações judiciais de sindicatos questionando o processo. A gente espera que isso se resolva em mais um mês, 2 meses no máximo. Mas esse aqui está a cronologia de como isso foi feito, tá? E o leilão foi em 20 de dezembro. Então, esses são os modelos possíveis de você ter parceria entre público e privado. Aqui está dito uma coisa que é óbvia, né? Se a gente tem um monte de normas que foram estabelecidas aí por esse novo marco, e a sociedade como um todo é que tem que olhar para que isso seja efetivamente cumprido em prol da população, e da população mais pobre desse país, que é a que vai ser alcançada, na maior parte dos casos, por essas ações aí. Falar rapidamente da EGEA, porque eu tenho menos de 15 minutos. A EGEA, quem é? A EGEA Saneamento, que é a controladora da Águas de Teresina. A EGEA hoje, a EGEA é uma empresa criada em 2010, ou seja, ela vai para 13 anos, ela está agora com 12 mil profissionais, a gente chama de profissionais além da conta, porque a gente, muito mais do que trabalhar na companhia, todos nós temos uma visão em comum de que o nosso trabalho é em prol do atendimento, principalmente a parcela mais vulnerável da população brasileira. Então, a gente entende que a gente pode melhorar a vida de muita gente com o nosso trabalho, tá? São 178 cidades, hoje, em 13 estados, incluído aqui Teresina, tá? 26 milhões de brasileiros que nós atendemos, em todos os serviços, e nós temos mais da metade do mercado privado de saneamento. Temos hoje 53%, tá? Porque as outras companhias privadas que atuam no setor, somadas, têm 47% no mercado. Aqui é a nossa história, saindo de 2010 com 6 cidades, que era Campo Grande, e mais 5 cidades na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que era Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba e Arraial do Cabo, para chegar agora nas 178, as últimas são as cidades, essas do Ceará, que eu citei, da PPP de esgoto. Os sócios da companhia, nós somos uma empresa sob controle nacional, o Grupo Equipave é um grupo brasileiro, de famílias de Campinas e Jundiaí, no interior de São Paulo, e temos também o Fundo Soberano de Singapura, o GIC, e a Itaúsa, que é a holding de investimentos do Banco Itaú, tá? Que são os sócios da EGEA. E vamos mostrar alguma coisa para finalizar do que nós fazemos. Eu vou direto, eu já falei sobre tarifa social, etc. Primeiro, compromissos com sustentabilidade e diversidade. Nós temos, por exemplo, para até 2030, metas para a companhia de reduzir o nosso consumo de energia em 15% em quilowatt-hora por metro cúbico. Hoje, 97% da energia consumida já é uma energia limpa, tá? Mulheres na liderança. A gente espera chegar em 2030 com 45% de mulheres em posições de liderança. E negros na liderança subir de 17%, que é hoje,
para 27% de negros ocupando posições de liderança na companhia. Isso é um compromisso nosso para 2030 e tem, inclusive, papéis emitidos, bonds emitidos no mercado internacional que estão atrelados ao cumprimento dessas metas. Se nós não as cumprirmos, nós vamos pagar muito mais caro pelos, digamos, para remunerar esses títulos que nós lançamos. Vamos ver aqui o caso de Águas do Rio. Nós sempre temos, e fica claro, em todos os lugares onde nós atuamos, a gente prioriza trabalhar com as pessoas do local. Nós vamos sempre buscar compor o nosso time de uma concessão numa dada cidade com pessoas daquela cidade. Isso é uma regra para todo o Brasil onde nós atuamos. No Rio de Janeiro, é muito relevante, porque foram 8 mil empregos diretos gerados na concessionária na Águas do Rio. 4.500 pessoas foram contratadas em comunidades. Comunidades, no Rio de Janeiro, é sinônimo de favela. Nós contratamos 4.500 pessoas que são moradores dessas áreas para o quadro da companhia. Tá? A gente investiu muito em segurança hídrica, a gente tem pesquisas de clima em todos os lugares onde nós atuamos, para efeito de evitar problemas de seca extrema, você prevenir a ocorrência de secas extremas com ações para melhorar a disponibilidade hídrica para fazer frente a eventuais, vamos dizer, distúrbios climáticos, né? A Lagoa de Araruama, eu acho que eu tenho alguma coisa mais objetiva, mas a gente despoluiu a Lagoa de Araruama, que nós assumimos aquilo lá perto de 2010, e a gente conseguiu despoluir isso, estava totalmente morta a lagoa, e hoje até você já encontra cavalos marinhos lá na lagoa, o que é um indicador de que você conseguiu realmente melhorar a qualidade da água. Temos os cuidados com o meio ambiente, a redução de doenças, aqui em Teresina, a gente já reduziu as doenças de veiculação hídrica em 68%, né? 68%. Muito mais do que ali em Serra, que está citado ali, que a gente reduziu em 38%. No Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com 1 ano e meio de atuação, a gente já conseguiu fazer com que a Lagoa Rodrigo de Freitas esteja limpa. A água, se você for lá hoje, a água está transparente, praticamente tem lugares já na lagoa em que você pode nadar. Tá? E ela estava também, tinha mortandade de peixe, tudo que tem direito. E reaproveitamento de lodo, no conceito de economia circular, a gente faz isso constantemente. Tem aqui o caso de um dos prêmios que a gente ganhou na concessionária de Piracicaba, Mirante. Tarifa social, a gente já tem no Rio de Janeiro 371 mil famílias incluídas em tarifa social, com um pouco mais de 1 ano e meio de atuação. Em Manaus, se eu não me engano, foram mais 130 mil famílias com tarifa social. E aqui é um avanço da iniciativa privada como um todo, né, que de 2020 para cá, a iniciativa privada assumiu mais 24 milhões de pessoas em 244 municípios do país. Aqui a gente está dizendo que vai replicar o modelo da Lagoa de Araruama na Baía de Guanabara. Deixa eu ver se aqui, eu não sei se é esse aqui que eu tinha. Deixa eu ver se... que tinha um vídeo em algum lugar, agora, bom, já foi. Esse aqui é o dos botos, que reapareceram na Baía de Guanabara depois de anos e anos e anos. Isso também porque a gente já conseguiu melhorar o nível de poluição que existia na Bahia. Tá? Então, essa aparição de botos que o pessoal conseguiu ter, esse vídeo aí, que
um pescador lá que fez, é extremamente relevante. É o Instituto Mar Urbano, é o pessoal que faz esse tipo de acompanhamento da Baía de Guanabara. Aqui, o esgotamento sanitário nas palafitas de Manaus. O é a primeira área de palafitas de Manaus a ter esgoto tratado. Localizado na Cachoeirinha, o beco também foi a primeira área vulnerável de Manaus a receber água tratada. E esse trabalho nos rendeu o prêmio Case de Sucesso em Água e Saneamento da ONU. Agora, o tratamento do esgoto é nosso foco. Nosso time trabalhou a todo vapor para construir uma estrutura adaptada à realidade do beco e conectar todas as casas à rede de esgoto, trazendo uma nova perspectiva para quem mora no local. Eu não recebia mais visita na minha sala porque o mau cheiro era terrível, entendeu? Parecia assim que era dentro da minha casa. Eu tinha até vergonha de receber visitas. Estou gostando do que estão fazendo, porque eu acho que é para o nosso bem, porque os dejetos do banheiro caía tudo debaixo da casa. Então agora não, eu estou sentindo a melhoria, estou gostando, eu creio que vai haver coisa melhor ainda, vai melhorar mais. A melhoria é gigante. A cada mês vamos tratar todo o esgoto doméstico produzido pelos moradores. Além da dona Maria Ivone, outros 900 moradores próximos ao Beco Nonato vão viver com mais saúde e qualidade de vida. E isso é só o começo. O serviço de tratamento de esgoto chegará em várias outras áreas vulneráveis de Manaus e vai se expandir por todas as regiões da cidade durante os próximos anos, com os investimentos que serão realizados. Somos a capital do Norte e Nordeste que mais investiu em saneamento. E vamos continuar garantindo dignidade para todos os moradores de Manaus. Água de Manaus. Se faz diferença na sua vida, a gente faz. Aqui já é Mirante, a outra concessão de Piracicaba. São mais de 400 mil habitantes apaixonados pela sua história, tradição, cultura e tecnologia. Piracicaba tem em seu povo sua maior riqueza. É com saúde, valorização e preservando o meio ambiente que todo esse carinho é retribuído. São questões que os piracicabanos também podem se orgulhar, pois a cidade é referência quando o assunto é a universalização do tratamento de esgoto. Piracicaba saiu na frente e está entre os 10 primeiros municípios do Brasil no que se refere a saneamento. Um direito universal. Esse importante marco teve início em 2012, com a formação da parceria público-privada. Desde então, a concessionária Mirante trabalha com compromisso, qualidade e responsabilidade diariamente. São 10 anos de atuação orientada pela Mirante para o cumprimento do contrato, que resultou em saneamento para todos os piracicabanos. Hoje, a cidade dispõe de 24 estações de tratamento de esgotos, 62 estações elevatórias, além de mais de 1.400 quilômetros de redes coletoras de esgoto. Para garantir a universalização, os investimentos realizados pela Mirante no município contemplam a construção de 5 estações de tratamento de esgoto, além de 15 estações elevatórias, que foram inauguradas ou ampliadas. Entre os ganhos com a garantia do saneamento básico, destacam-se a redução dos problemas de saúde, a valorização imobiliária, a valorização do turismo local e a melhora da qualidade de vida. O investimento em tecnologia e inovação garantem a eficiência nas operações, segurança dos profissionais todos capacitados para suas funções
e, principalmente, benefícios diretos para a qualidade de vida da população, hoje e sempre. Mirante, 10 anos. Bom, eu acho que aqui a gente... Vou falar rápido de Teresina, o Jaci vai ter um painel depois. Acho que eu vou passar direto, Jaci, deixar para você depois, porque já estou com o tempo estourado. Então, a gente está aqui já com o abastecimento de água universalizado e tinha um vídeo, mas eu vou pular, o índice de perdas de água da cidade já foi reduzido a praticamente a metade nesse tempo de atuação aqui, o que é fantástico, e vamos chegar em 25% em 2027. A questão de litros de esgoto que eram devolvidos, que eram jogados no Rio Poti e Parnaíba, a gente já reduziu bastante isso. Nós temos cerca de 13 bilhões de litros de esgoto tratados já, e a gente vai avançar para a universalização do tratamento de esgoto até 2030, se eu não me engano. É isso, obrigado.